Vamos convidar o nosso David William David. Opa, inverti. Opa. Vamos rezar para ele, gente, da mesma forma que nós pedimos para nós. Vamos estender as nossas mãos para que ele também possa ser todo de Deus, todo de Deus. Jesus, nesta noite, nós te pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre a vida do William, Jesus. Que ele possa transbordar da tua água viva nesta noite, Jesus. Que o Senhor possa alcançar lugares que o Senhor ainda não alcançou, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usá-lo poderosamente, a fim de que o Senhor possa alcançar os nossos corações, as nossas vidas, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Que o William possa ser instrumento vivo e eficaz da tua palavra, Jesus. Vem, Espírito Santo, diga isso, vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém? Podemos nos sentar, por gentileza. Deixa eu acertar aqui para ficar bem certinho. Vamos lá, boa noite. Esse boa noite pode ser muito melhor. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui, como a Simone disse. Meu nome é William, tenho 36 anos, eu sei, não parece, né? Participo aqui da comunidade Raio de Luz. Sou casado com a mulher mais linda, espetacular, e na semana de TPM a mais brava do universo, né? Carol, que está ali, a dona do sorriso mais doce, mesmo quando ela briga comigo, né? E isso acontece sempre, né? Ela sempre dizem que eu mereço, mas isso é uma outra conversa, né? Papo, uma outra pregação. E uma grande alegria, como eu disse, estar aqui hoje. Também quero acolher você que nos acompanha do YouTube. De uma forma especial, quero mandar um beijo para Dona Fátima, a irmã da Dona Celinha, que nos acompanha pelo YouTube, lá de Sorocaba. É Sorocaba, né? Cadê a Dona Celinha? São Paulo, né? Isso. Mesmo estado, né? Um beijo, Dona Fátima, para a senhora que nos acompanha. Beleza? Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você não gosta de fazer isso, porque eu também não gosto. Mas o pregador, ele faz isso justamente para quebrar o gelo. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai mostrar esses dentão mal escovado que você tem aí, e você vai falar assim para ele, ó, hoje. Não, mas que essa cara de velório não convence, né? Vamos lá. William, é as mesmas piadas sempre. É as mesmas piadas sempre. Então você vai falar assim para ele: hoje é a noite da esperança. Isso. Irmão, se nós pudéssemos dar um tema para essa pregação de hoje, seria essa. Eu não sei aquilo que você veio buscar aqui no nosso grupo de oração aqui da comunidade. Não sei o que te motivou a sair da sua casa, deixar o aconchego do teu sofá, aquela comidinha pronta lá. Quem jantou? Eu não jantei e estou com fome, né? Então, uma hora dessa, se não estivesse aqui, estivesse em casa, estaria jantando. Então eu sei que nessa correria é complicado estar aqui. E é por isso que hoje o Senhor quer fazer dessa noite uma noite especial. Uma noite. E para a gente entender um pouco melhor isso, né? Aumenta um pouco mais isso. Né? Não vai mais? Então bate forte. Isso. Sem música eu não funciona. Aí, meu garotinho. Isso. O Senhor quer dar uma noite especial para nós e essa noite de esperança. Para nós entendermos isso, pega a sua palavra de Deus, por gentileza, e abre lá no livro do Evangelho de São João. João, capítulo 11. João 11. Meus irmãos, enquanto eu rezava por essa pregação, o Senhor colocava no meu coração algumas coisas. Quando nós vamos discernindo, eu não sei se você já teve alguma palavra disso, mas o pregador normalmente ele fala
da forma que Deus fala com ele. Semana passada esteve aqui a Lana Carla, né? A Lana, aquele doce de pessoa, que fala do amor rindo, né? Eu amo ver a Lana pregar e ela falar do amor de Deus. E ela fala com aquele carinho, com aquele... Você sente realmente o amor de Deus falando com você. Eu, a Tereza, o Vitor, nós é na marretada, né? Então, quando Deus fala comigo, ele fala, né? Ele fala na paulada. Então, às vezes as pessoas falam, William, quando você prega é só marretado. Eu falei, irmão, eu só falo com vocês do jeito que Deus fala comigo. Então, Deus, quando ele fala comigo, é na porretada. Só que hoje, de uma forma especial, o Senhor, essa noite, Ele quer trazer essa vida além da dor. Então, para isso, né, conforme eu ia rezando e conforme eu ia preparando essa pregação, o Senhor me fazia lembrar de um estudo que eu fiz há um tempo atrás, sobre as ressurreições que Jesus faz enquanto Ele esteve presente aqui. Então é importante nós entendermos que dentro dos 4 evangelhos, Jesus, Ele faz somente 3 ressurreições além da dele. É importante nós sabermos também que cada ressurreição, teologicamente, ela tem um papel naquilo que Jesus quis transmitir quando Ele estava vivo, aqui no meio de nós, há 2000 anos atrás. Porque Jesus ainda está vivo todos os dias no altar, na Santa Eucaristia. Mas durante o tempo em que Jesus esteve na terra, e isso, né, humanamente falando, e isso os evangelhos nos narram, durante os 3 anos de vida pública, Jesus ressuscita pessoas 3 vezes. A primeira ressurreição nós temos da filha de Jairo, a filha do chefe da sinagoga. E é interessante que Jesus ele estava dando um rolê, e nós vamos passear um pouco nessas ressurreições até nós chegarmos nessa aqui, que é a ressurreição de Lázaro. Então a primeira ressurreição que acontece é a ressurreição da filha de Jairo. Jairo, quando chega até Jesus, ele diz para Jesus, olha Jesus, minha filha morreu, mas eu sei que o Senhor pode curá-la, então por favor venha comigo. Enquanto Jesus está indo, interessante aqui, enquanto Jesus ele se desloca para ir até a casa de Jairo, acontece um milagre no meio do caminho, que a hemorroísa toca na orla do manto dele e o sangue é cessado. E é engraçado porque aquela multidão comprimia Jesus, ele olha para os discípulos e pergunta, quem me tocou? Né? Eu fico imaginando a cara dos discípulos, um olhando para a cara do outro, você está de brincadeira com a minha cara. Imagina Expoingá, aquele show lotado, você no meio da arena, você olha para o lado e fala, quem me tocou? Irmão, Deus e o mundo te tocou, né? Você está sendo comprimido por uma multidão. E é isso que Jesus, ele vira, quem me tocou? Aí Pedro deve ter olhado, olha, deve ter sido eu, deve ter sido o João, deve ter sido o cachorro que passou, deve ter sido alguém. E Jesus, não, alguém me tocou. E aí a hemorroísa diz, não fui eu, né? E aí Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, tal. Beleza, no meio do caminho acontece isso. Quando Jesus chega na casa de Jairo, quando ele chega lá, a galera já vai falando, olha, a menina morreu. Há alguns minutos ela morreu. E Jesus pega e fala, olha, sai todo mundo da casa. Mas quem que esse cara pensa que ele é? A gente está falando que ela morreu. Só ficam dentro da casa Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo, sua esposa e a menina. E aqui acontece, irmãos, o Jesus, ele pega a mão da menina, que ela não se chama Talita cum, é um termo. Talita cum significa menina, levanta-te. E acontece esse milagre. Talita cum. Jesus pega na mão. E aqui acontece o primeiro milagre, a primeira ressurreição Jesus faz. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, uau. Vamos lá, não, aquele uau. É isso que acontece.
Os teólogos dizem aqui que aqui é o primeiro estágio. Os teólogos, e claro, Santo Agostinho nos traz uma luz sobre isso interessantíssima. Que aqui Jesus está falando do primeiro estágio do pecado. Do primeiro estágio da ressurreição. O primeiro estágio da saída da humanidade do pecado para a vida. Aonde estamos apenas adormecidos. Aonde ainda nos encontramos apenas adormecidos pelo pecado que cometemos. Segundo a ressurreição, o filho da viúva de Naim. Jesus estava passando pela cidade de Naim com seus discípulos. E ele avista um cortejo, sabe? Nas cidades mais pequenas acontece muito isso. Aquela fila de carro atrás do carro da funerária que vai, que faz o translado do caixão. E aquele monte de carro com pisca-alerta, aquele cortejo, aquele velório. Em algumas outras cidades, quando a pessoa é uma pessoa de relevância, vai em cima do corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro vai levando a pessoa até o cemitério, e os carros dos familiares e das pessoas vão atrás. Outra coisa que se assemelha a esse episódio, quando o carro do prever chega até um certo ponto ali no cemitério, e os familiares, normalmente são os homens, pegam o caixão e carregam o caixão até o túmulo. E estava acontecendo exatamente isso, quando Jesus e os discípulos estavam passando pela cidade de Naim. Era um jovem que estava indo ser sepultado. O filho único de uma viúva. E aqui nós temos pontos interessantes que é importante nós sabermos. Primeiro que aquela mulher já era considerada amaldiçoada 3 vezes. Primeiro que ela era viúva, tinha perdido seu marido. Segundo, ela tinha perdido seu único filho. Considerada amaldiçoada por Deus, porque o destino daquela mulher seriam somente estes: ou se prostituir, ou virar uma mendiga, pedir uma pedinte, porque mulher não trabalhava naquele tempo, e ela tinha sua vida desgraçada por essas 2 mortes. Aquela mulher ia se tornar a escória naquela época. Toda e qualquer esperança de vida e dignidade dela tinha se ido com a morte do filho. E Jesus, vendo isso, ele vê aquela multidão vindo e aquele caixão sendo carregado. Ele vai caminhando em direção ao caixão. Os discípulos começaram a se olhar e falaram: lá vem Jesus aprontar de novo, velho. Jesus vem e toca no esquife. Essa é a palavra que é usada no Evangelho. Ele toca no caixão para o enterro. Ele para o cortejo. E aí ele quer saber quem era o menino que estava acontecendo. A multidão começa a perguntar: o que você está fazendo? Já não basta a dor dessa mulher, por que você quer saber tanta coisa? O que você vai fazer por ela nesse momento? Meus irmãos, Jesus para o cortejo. E ele diz: jovem, levanta-te. E o morto levanta. Meu irmão, ele levanta do caixão sendo carregado. Ele levanta. Faziam aproximadamente 2 dias que ele havia morrido. A palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Lucas que aquele jovem levanta. Jesus e os discípulos ajudam ele a sair do caixão.
Eles vão até a casa daquela viúva, passam alguns dias ali e continuam o seu caminho. Aquele jovem retorna à vida depois de 2 dias morto. Os teólogos e Santo Agostinho nos traz à luz aqui que isso significa o segundo estágio da ressurreição quando nós nos encontramos o pecado. O segundo estágio da libertação do pecado, que é quando nós já estamos afundados no pecado a tal ponto de não sermos capazes de continuarmos a enxergar uma esperança. Sabe quando nós nos encontramos em uma situação aonde a nossa oração é uma oração desesperançosa, é uma oração sem esperança, que só fazemos da boca para fora? Resumidamente falando, é isso que os teólogos e principalmente Santo Agostinho vai nos ensinar. E essa é a segunda ressurreição que Jesus faz. E aqui, no livro de João, nós vamos ler a terceira e última ressurreição que Jesus faz antes da dele mesmo, antes de ele mesmo ressuscitar dos mortos. É meio grande o texto, por isso nós vamos selecionar alguns versículos. Não vamos ler todo, porque é do versículo 1 ao versículo 45. Então nós vamos ler do 17 ao 27, depois do 38 ao 45. Então aqui é importante também nós sabermos que Jesus foi avisado que Lázaro estava doente. Só que ele estava muito longe de Betânia, que é onde Lázaro se encontrava, morando com suas irmãs Marta e Maria. Essa Maria é a mesma Maria que quebrou um vaso de perfume de alabastro nos pés de Jesus. Chorou e secou com seus cabelos. É a mesma Maria. Maria, irmã de Marta e Lázaro. Então, essa Maria que quebra aquele perfume caríssimo, ou seja, aqui nós temos algumas informações. A família de Lázaro era uma família de posse. Era uma família que tinha condições. Então Jesus, ele é avisado: olha, Lázaro se encontra doente. Você não vai vê-lo? É bom que você vá vê-lo. E Jesus, ele tarda o retorno. Ele recebe essa notícia e ele vai conseguir chegar a Betânia só 5 dias depois. E esse foi o tempo suficiente que bastou para que Lázaro morresse. Então, quando Jesus chega a Betânia, já faziam 4 dias, entenda isso. Não é mais uma morte que acabou de acontecer, não é mais um morto que faz 2 dias. É uma morte que ocorreu faz 4 dias. Por que essa informação é importante? Porque existe uma lenda judaica que nos 3 primeiros dias após a morte, a alma da pessoa que morreu ronda o corpo, ainda permanece perto. Ainda permanece. E a partir do 4º dia, e como nós vamos ver que começa a acontecer a putrefação, o apodrecimento do corpo físico, significa que a alma já se afastou completamente, então não há mais chance de ressurreição, segundo a lenda e a cultura judaica. Não foi acaso que Jesus atrasou, porque é aqui que ele prova que não existe nada maior que a vida que Jesus tem para nós. Existe dor tão grande que não seja superada por Jesus. E aqui está o cerne da noite de esperança de hoje. Jesus pode tudo, meu irmão.
Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Não sei qual é a dor que tira o seu sono e que te faz derramar lágrimas. A angústia que consome o seu coração e o seu peito. A depressão que não passa. A angústia, a ansiedade por aquilo que ainda não aconteceu e que tem que acontecer, mas ainda não aconteceu, e isso te angustia. Mas aqui existe, e aqui há a maior prova de que nem a morte pode nos afastar do plano e da vida eterna que Deus tem para nós. Versículo 17. Chegou Jesus e encontrou-o já há 4 dias do sepulcro. Já faziam 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Betânia distava, ou seja, era distante de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham ido ter com Marta e Maria para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Marta, pois, logo que ouviu que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro, e Maria ficou em casa sentada. Marta disse então a Jesus: Senhor, se tu estivesse cá, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: teu irmão há de ressuscitar. Marta disse-lhe: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que devia vir a este mundo. Agora lá no versículo 38, Jesus pois novamente, comovido no seu interior, foi ao sepulcro. Era este uma gruta, a qual estava sobreposta uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há 4 dias. Jesus disse-lhe: não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim por causa do povo que está à minha volta, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito estas palavras, bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora. Versículo 44. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos com ataduras, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhes: desligai-o e deixai-o ir. Então, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. Palavra da
da salvação. Meus irmãos, aqui está o relato da maior ressurreição que Jesus fez no Evangelho. E aqui nós podemos entender e ver o quanto essa palavra é rica de detalhes e o quanto isso é atual na nossa vida hoje. Como eu disse, os teólogos e Santo Agostinho principalmente, ele olha para essa palavra e ele traz o olhar dessa palavra que esse é o terceiro e último estágio do pecado e das ações dele na nossa alma. Ou seja, trazendo à luz, meu irmão e minha irmã, que não existe nenhum estágio de pecado no qual nossa alma se encontre, que Jesus não a possa libertar. É necessário nós entendermos que aqui Lázaro fazia 4 dias que estava morto. Não havia mais chance nenhuma de Lázaro poder voltar à vida. Os vermes já estavam corroendo a carne putrefada. Já faziam 4 dias. Meus irmãos, aqui começa a contagem regressiva para a morte de cruz de Jesus. Porque após esse episódio, os judeus tramam e executam a prisão de Jesus para o matar. Então, meus irmãos, Jesus, ele tarda a ida até em Jerusalém, a ida até Betânia, justamente para dar esse tempo, porque era a hora dele se revelar por completo para aquela humanidade, as pessoas. Essa era a hora derradeira, esse era o dia. É por isso que quando ele chega lá, aqui nós cortamos alguns pedaços daquilo que o texto realmente traz. São João, ele é detalhista quando ele escreve isso. São João evangelista, no caso. Aqui, João narra e diz que Jesus chorou e se comoveu com as lágrimas de Maria. Aqui diz que Jesus, ele se compadece da dor daquelas irmãs que tinham acabado de perder o irmão, que era o suporte, que era o sustento daquela casa. Meus irmãos, ali Jesus se compadece da dor daquelas irmãs, daquelas mulheres que acabavam de perder, que estavam passando por uma dor profunda. Jesus, nesse momento, ele diz: Lázaro, saia para fora. Nesse exato momento, irmãos, a palavra de Deus vai dizer, e nós acabamos de ler, que Lázaro sai envolvido de ataduras. Por quê? Fazia parte do costume judaico esse envolvimento. William, uma mumificação? Não. Mas é algo semelhante, porque ele era envolvido em ataduras, era derramado perfume e óleo sobre o corpo. E ele sai com um sudário, com um tecido. Então, quando Lázaro sai da morte, quando ele volta do mundo dos mortos, quando ele sai, Lázaro ele sai para fora, ele está ali ainda com resquícios da morte que ele havia passado. É por isso que esse é considerado o terceiro estágio de pecado sobre a nossa alma, que é onde nós já estamos tão amarrados, que nós não conseguimos por força própria. É onde nós já nos encontramos podres, é onde nós já nos encontramos consumidos pelo germe devorador. Meu irmão, e isso aqui é a prova de que não existe nada que possa ser capaz de nos tirar a vida que o próprio Senhor nos deu. Você estar aqui essa noite é consequência, meu irmão e minha irmã, do amor de Deus para contigo. Nós precisamos entender que eu e você temos um propósito nesse mundo. Eu e você, nós fomos criados, não é para fazer peso sobre a terra, embora alguns vivam e ajam assim a vida inteira.
Mas a sua vida precisa ter um propósito. As nossas vidas precisam ter um propósito. E essa pregação de hoje é para trazer esse propósito para a sua vida. É para trazer essa esperança. É para fazer com que você, de uma vez por todas, saia para fora. Não deixe que esse mundo tire a sua oportunidade de viver a vida que o Senhor morreu na cruz para te dar. Meus irmãos, quantos de nós não vivem como se estivessem mortos andando sobre a terra? Consumidos pela dor, consumidos pela depressão, consumidos pelo consumismo. Quantos de nós não vivem suas vidas como se Jesus, como se Deus, como se a religião não fosse importante? Eu não tenho religião, eu sou eclético, isso e aquilo. Balela, besteira, burrice. Burrice. Isso é conversa de fracassado, perdedor, pessoa sem sentido na vida. E você não pode ser assim. Nós não podemos. Irmãos, existe um propósito na sua vinda sobre a terra. Só que isso cabe a você descobrir qual é o chamado de Deus, de Jesus para a sua vida. Não foi por acaso que aquele determinado espermatozoide encontrou com aquele determinado óvulo, e naquele exato momento desse encontro o Senhor infundiu a alma que está aí. Olha para você. Até quando você vai viver como se não tivesse sentido? Ou pior, até quando nós vamos nos entregar às dores desse mundo? Até quando nós vamos deixar nos sepultar pelo pecado em vida? Até quando vamos viver como se a morte fosse o fim? Meu irmão e minha irmã, a morte não é o fim. Não é. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua depressão, mas enquanto eu preparava essa pregação, o Senhor falava, essa pregação são para as pessoas que se encontram em depressão. Essa pregação é para você que está vivendo uma batalha onde parece que não tem fim. Essa pregação é para você que hoje saiu da sua casa querendo buscar uma esperança. Por isso essa é a noite de esperança, porque existe vida além da dor. Só que para isso você tem que ser adulto. E existem vários adolescentes de 40, 50 anos aqui. Pessoas que não amadureceram. Nem como ser humano, mas principalmente como católico. Principalmente como católico, como cristão. Meu irmão, não é fácil ser de Deus. E quem te falar que é um mentiroso safado. Não é. Não é fácil cumprir com os nossos deveres, nem enquanto humanidade, mas principalmente enquanto católico cristão. Se for membro de uma comunidade, aí você está lascado. É difícil. Mas é necessário. É necessário. Porque senão nós vamos ser eternos meninos e meninas. É igual aquele papo furado de eterno namorado, né? 50 anos de casado, você olha para sua esposa, ai, minha eterna namorada. Para com essa conversa. Até porque namorado não pode namorar. Você sabe o namorar que eu tô falando. É só depois que casa, aí pode. Então a namorada, né? Meu irmão, não existe isso. Nós temos que parar de viver dessa forma. O Senhor hoje quer nos tirar para fora dessa dor, porque quando nós nos encontramos no fundo do poço, o fundo do poço não é o suficiente. Nós queremos catar uma pá e cavucar, porque quando nós nos encontramos no fundo do poço, não tem luz.
E quando nós estamos no fundo do poço da depressão, no fundo do poço das dificuldades financeiras, no fundo do poço da crise do casamento, no fundo do poço na criação dos filhos, quando nós nos encontramos no fundo do poço, a única visão que nós temos é aqui, ó. Não somos capazes de voltar o nosso olhar para o céu, porque lá é que está a luz. Meu irmão, não existe dor maior nesse mundo, não existe dor nesse mundo que não possa ser substituída, que não possa ser curada pela vida que Jesus nos dá. Entre milhões de espermatozoides, você foi o escolhido. Foi nesse exato momento em que o Senhor infundiu e criou a sua alma com todo o amor que Ele tem por você. Você é amado, você homem é amado, você mulher é amado por Deus. Não deixe que as dificuldades e o materialismo, é o materialismo que nos rouba o céu. Porque daí nós ficamos com aquele milindre, com aquele olhar só voltado para as coisas terrenas. Ai, porque eu dou certo na vida. Ai, por que o Senhor, por que eu não conquisto isso? Por que eu não conquisto aquilo? Ou então quando alguém morre, e aqui entram as ressurreições. Então, ai, perdi meu pai, meu mundo acabou. Acabou meu mundo, acabou meu céu, minha vida perdeu sentido. Bem-vindo ao mundo material, ao mundo dos seres humanos. Uma hora, até você vai morrer. Quem não sabe lidar com a morte é criança. É criança, gente. É criança que você tem que ensinar o que é a morte. É criança que não entende. Adulto tem que saber lidar com a morte. E quantas pessoas nós não conhecemos que perde o pai, que perde a mãe, ou que foge à ordem natural, mães que perdem filhos, porque isso é fugir ao natural, correto? A ordem natural é o mais velho morrer primeiro. No entanto, nós sabemos que existem algumas exceções, que pais perdem seus filhos. Que pais perdem. Quando eu chegar no céu, se é que vai, né? Eu quero perguntar para Deus por que Ele levou meu filho. Quem é você para fazer esse tipo de pergunta? Eu não estou desmerecendo a sua dor, porque só quem passou por isso sabe. Mas aqui não é o fim. Não é. Não é o fim, meu irmão. Não é o fim. Nós precisamos amadurecer nesse sentido. Nós precisamos entender que o Senhor da vida te escolheu para estar aqui. E Ele nos dá todas as armas necessárias para lutarmos. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele olha o seu coração. Ele se coloca ao seu lado. Ele segura a tua mão. Ele te dá força. Nós estamos no fundo do poço olhando para baixo. Mas Jesus está lá em cima gritando, jogando a corda e querendo nos puxar. Semana passada nós cantamos e a Lana trouxe bravamente, né? Dai-me tua graça, amado meu. A graça é a corda. A graça que o Senhor nos dá é a corda. Mas eu preciso segurar a corda para que Jesus me puxe do fundo desse poço. O Senhor dá a graça, mas a graça passa pelo meu querer, pelo meu livre-arbítrio. Meu irmão, se você não querer, se você não se esforçar, o Senhor não fere a nossa liberdade. O nosso bem mais precioso também é aquilo que nos afasta
muitas vezes da vontade de Deus, que é o nosso livre-arbítrio. O Senhor respeita as suas escolhas. Olha para a pessoa que está do seu lado, bem no fundo do olho dela, e fala assim: o Senhor respeita as suas escolhas. E agora você vai falar assim para ela: então por isso, reze antes de tomar uma decisão. Porque o Senhor respeita, irmão. E a decisão de permanecer nesse fundo do poço é tua e minha. É aí que nós descobrimos. O Senhor nos ama, Ele te ama, você é especial, Ele ama o seu sorriso, Ele ama o seu olhar, Ele ama o seu jeito. Você tem um propósito nesse mundo, mas qual é o propósito de Deus na sua vida? Já parou para se fazer as perguntas? Já olhou no espelho e falou: nossa, por que eu vim ao mundo? Por quê? Meus irmãos, essa resposta ela existe. Só que ela existe a partir do momento que você tem um encontro pessoal com Jesus. O primeiro anúncio está chegando. Quem não fez o primeiro anúncio do raio, meu irmão, eu vou até fazer um marketing. Quer descobrir por que você veio ao mundo? 18 de setembro. Preencha a inscrição. Vagas limitadas. Só quem tem um encontro pessoal com Jesus sabe. Quer sair dessa depressão? Quer tirar essa tristeza, essa angústia do seu coração? Quer entender por que aqui existe um monte de louco? Faz o primeiro anúncio, fica 3 dias com nós, você vai sair de lá pior que nós. Mais louco. Meu irmão, e não é porque eu estou pregando aqui, William, só Deus sabe o quanto eu sou vagabundo. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto eu sou preguiçoso. Só Deus sabe o quanto a Carol vai para o céu para eu aguentar o meu mau humor todo santo dia quando eu acordo, porque eu não gosto de acordar, eu queria dormir. Eu demoro 2 horas para comer um pão com ovo. Por quê? Porque a alma está voltando para o corpo. Enquanto a alma volta para o corpo, eu sou a pessoa mais mal-humorada do mundo. Eu queria ser assim? Não queria. Eu queria acordar igual uns amigos meus meio retardados, que acordam: ai, bom dia, tudo bem? Mas não consigo. Não consigo. Mas esse propósito, esse sofrer com alegria, meu irmão, eu perdi 3 filhos. Nós engravidamos 3 vezes e as 3 vezes o Senhor levou os nossos 3 filhos. Eu já contei isso aqui. O último já estava todo formadinho, nós estávamos de 7, 8 semanas. Isso aí, algumas delas, né? 11, isso, não era 8 não, 11 semanas. Eu peguei na mão. Tinha mãozinha, tinha olhinho, a orelhinha acho que ia puxar para mim. Eu tenho a foto até hoje. Eu tirei foto antes de enterrar. E naquele momento de dor, porque quem passou por isso sabe. Recentemente o meu primo aconteceu a mesma coisa, só que era 6 meses. Então faz o registro de nascimento e faz o registro de óbito junto. O meu ainda não precisou de caixão, nem nada disso, né? Com uma orientação do sacerdote, nós fizemos os devidos procedimentos. Mas o meu primo comprou um caixão para o filho que ele tinha acabado de nascer. Meu irmão, e naquele momento de dor, eu só conseguia lembrar da minha primeira pregação. Quando eu tinha 13 anos de idade. Onde eu preguei Jó capítulo 1 e 2. A fidelidade de um servo.
E quando Jó é tentado, ele olha para a esposa dele que fica desafiando ele. Onde é que está seu Deus? Você perdeu tudo, você não tem mais nada, você é um fracassado. Jó olha para a esposa dele e diz: Deus dá e Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. É isso, irmão. Não existe dor maior que a vida que o Senhor tem para nós. Não existe. Não existe dor que supere o amor que o Senhor derramou um dia na minha vida. Porque como dizia São João Paulo II, o amor me amou primeiro. E quando eu não lembro disso, eu caio na tibieza de dizer que Deus esqueceu de mim. É aí que eu me entrego à tristeza, é aí que eu me entrego à dor, é aí que eu me afundo no fundo desse poço. Mas eu preciso entender que nada nesse mundo, nem a minha vida, nem minha esposa, nem meus filhos são maiores do que Deus na minha vida. Nada disso superará o amor de Deus que um dia eu encontrei no crucificado. Nenhum pecado, nenhuma dor, nada pode ser maior do que a ação de Deus na minha e na sua vida. Essa é uma noite de esperança. É a noite que o Senhor escolheu para trazer de novo um sorriso no seu rosto, para te mostrar que você é capaz de vencer as suas dores, que você é capaz de vencer aquilo que te deixa dentro de um sepulcro. Eu não sei qual é o seu nome, se é Maria, se é José, se é Fábio, se é João, mas hoje o Senhor vem te dizer: saia para fora. Não deixe que as dores terrenas, não deixe que o pecado te aprisione num sepulcro. Porque o Senhor dá vida, aquele que é a ressurreição e a vida, te chama para fora. Saia. Vamos ficar de pé? Que eu já falei mais que a boca, como sempre. Quero agradecer o Ministério de Música, porque eu mandei essa música ontem, gente. Tá vendo como eu sou vagabundo? Mas eles que são irmãos caridosos tiraram essa música. Obrigado. Fecha seus olhos, irmão. E lembra da dor. Lembra da dor que tem te impedido de viver a vida que o Senhor te deu. Lembra agora da dor, da tristeza. É para lembrar mesmo. Eu não estou aqui, não é, você está me torturando. Não é tortura. É para você lembrar da dor. Lembra daquilo que te afasta de Jesus. Nós precisamos trazer isso à tona para que a renúncia e a ressurreição seja completa. Lembra agora das suas angústias, das suas dificuldades, dos pecados que te aprisionam, que te amarram. Lembra agora, traz à sua mente tudo isso. O Ministério de Música vai cantar essa música que é a nossa oração essa noite. Existe vida além da dor. Existe vida além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor. Ouço o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele me diz que ainda não acabou. Existe vida além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo vida além da dor. Ele me disse que ainda não existe vida.
Mais uma vez, existe vida além da dor. além da dor. Existe vida. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo vida. Além da dor. Além da dor, Ele me diz que ainda não acabou. Existe vida. Além da dor. Além da dor, existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo vida. Além da dor, Ele me diz que ainda não E eu convido você agora a falar: Senhor, eu quero ouvir a sua voz dizendo o meu nome essa noite. Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro hoje. Que o Senhor venha gritar para nós, Senhor Jesus. Grita o nosso nome e nos diga para sair para fora, Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos, Senhor, acreditar, crer, pelo auxílio do Espírito Santo, que o Senhor vem nos chamar para fora. Hoje nós queremos, Senhor Jesus, sair do fundo desse poço. Com o auxílio da Tua graça, nós queremos escalar esse poço. Nós queremos sair, Senhor Jesus, dessa prisão, desse sepulcro no qual nós vivemos, Senhor. Nós queremos sair, Senhor Jesus. Nós queremos nos desatar, nos desamarrar dessas ataduras que nos envolvem, que nos aprisionam e que nos mantêm mortos, Senhor. Venha ao nosso encontro essa noite, Senhor, e nos liberta. Venha ao nosso encontro, Senhor, e nos desamarra. Venha ao nosso encontro, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Nós queremos a libertação. Nós queremos a cura, Senhor. Nós queremos a vida. Nós queremos a ressurreição, Senhor. Olabaria sumanaria candaria alexandaria lera labaria sumanaria candaria lera labar. Olabaria sumanaria alabaria sumanaria labaria 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 labar. Olabaria sumanaria labaria 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 lera labaria 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 labar. Vai rezando, irmão. Vai rezando e vai pedindo. Além da dor, existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo vida. Além da dor, existe vida. Eu ouço o Senhor. Existe vida. Além da dor, existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo vida.
Quero sobreviver. Quero dizer que eu achei que iria morrer, mas sobrevivi, viver. Quero chegar ao fim da história. Eu já me vejo contando o testemunho da minha vitória. Quero sobreviver. Quero dizer que eu achei que iria morrer, mas sobrevivi. Meus irmãos, vamos cantar essa parte de novo? Pode ser bem suave. Para a gente aprender e entender que nós precisamos querer viver. Então nós vamos cantar essa parte de novo. Eu vou pedir para o ministério cantar. E eu quero que você que se encontra aqui, você que deseja dar esse passo a mais, você que deseja sair do fundo desse poço, você que se encontra aqui, que precisa e que quer de uma vez por todas dar esse passo a mais, a cantar com o ministério ou a fazer dessa música a sua oração e o seu passo a mais. Vamos lá? Quero sobreviver. Quero sobreviver. Quero chegar ao Quero fim chegar ao fim da história. e já me Eu vejo. já me vejo contando no testemunho da minha vitória. Quero sobreviver. Quero dizer que eu Quero dizer que Eu achei que iria morrer, mas sobreviver. mas eu de novo quero sobreviver. De novo, viver. viver. quero Quero chegar ao fim da história. e já me Eu vejo. já me vejo contando o testemunho da minha vitória. Quero sobreviver. Quero sobreviver. Quero Quero dizer que eu achei que iria morrer, mas sobrevivi. Meu irmão, hoje o Senhor quer te devolver a vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tá preparado? Vamos lá, você tem que convencer. Fala para ele: tá preparado? Para cuidar com dignidade do bem mais precioso que lhe foi dado? Fala isso para ele. Que é a vida, meu irmão. Para a gente encerrar, eu vou pedir autorização para o Josué e para a Mari. Mari, você pode vir com a Maria aqui, por favor? Josué, se autoriza? Obrigado. Meu irmão, eu acho que depois da segunda chance do João Alexandre, esse foi o maior milagre da história dessa comunidade. Gente, essa é a Mari, nossa irmã de comunidade, esposa do Josué, nosso baixista. Isso, vem cá. Gente, esse é o maior milagre. Essa é a Mari, gente. Quanto tempo? Ela tá com 1 ano e 3. Olha que coisinha mais linda, gente. A Maria, ela nasceu de quantas semanas, Mari? 25 semanas. Quanto tempo no hospital vocês com ela? 93 dias no hospital. Meu irmão, se o Deus que nós ouvimos pregar aqui, se Ele não é o Senhor da vida, se Ele não faz milagre, eu não sei qual que faz. Porque essa família aqui viveu na pele a ressurreição. E não foram 4 dias, né? Foram 93. A Mari no Instagram dela, ela conta tudo, segue ela lá, acompanha lá, veja lá.
né? Nós não temos tempo aqui, não só se a chefa Amor que manda lá, né? Para contar tudo, mas tem testemunho do quanto nós rezamos e o quanto Deus honrou cada oração. E a Maria é guerreira. A Maria é guerreira, né, lindeza? Olha a cara dela, que coisa linda. Esse é um milagre. Aqui está a prova. Bom, a gente passou todo esse tempo na UTI. E já no primeiro dia de vida da Maria, os médicos falaram: olha, se vocês quiserem batizar ela, porque a expectativa de vida dela é muito baixa. Ela nasceu com 776 gramas e a gente saiu do hospital, ela estava com 2 quilos. Foram longos dias, mas a gente escutou muitas vezes: mãe, eu não sei se ela passa dessa noite, mãe, eu não sei se ela vai para casa, se ela vai interagir, se ela vai andar, se ela vai sentar. E hoje ela está aqui. Ela tem, sim, algumas sequelas da prematuridade, mas Deus foi muito bom, assim, com a gente. Ela pegou uma bactéria muito grave quando a gente estava na UTI e precisou entubar outra vez. Foi, assim, terrível. Fez uma cirurgia no coração. Foram, assim, dias muito terríveis, mas a força que Deus deu pra gente, assim, não existe... Não tem explicação. A gente ainda... É difícil pra gente falar, porque a gente ainda vive, né, muito intensamente esses dias que passaram no nosso coração. Mas Deus foi muito bom com a gente. Alguém criou um grupo no WhatsApp quando ela estava assim, tipo, não tinha mais o que fazer. 250 pessoas fizeram vigília de oração por ela. E no outro dia, inexplicavelmente, ela começou a reagir. E assim... Cada dia, cada minuto contava. Então, assim, se você acredita em milagre, se você está precisando de um milagre, peça. Vocês que são mães, principalmente, porque as portas dos céus se escancaram para as mães. E é isso. Essa pregação do William, ela faz, assim, é tudo muito vivo dentro da gente, né? Porque a gente tem flashes de coisas que nós fomos vivendo dentro da UTI. Então, muitas coisas, assim, do tipo, como a Mariana tá falando, que ela tem umas sequelas. Eu entro numa consulta e eu falo assim, meu Deus, há um ano atrás essa menina nem levantava a cabeça. Ela tá levantando. Ah, ela tem um atraso? Tem. Mas e a vida além da dor? Que o William falou hoje. Quando ela estava no hospital, assim, vi uns pensamentos assim: Deus, será que eu vou ter que comprar um caixão? Será que ela passa dessa noite? Como que eu vou comprar um caixão para ela? E assim, eu tinha que sair, tomar uma água, e depois eu tinha que voltar lá. Na dor, eu tinha que voltar na dor. Mas é isso que a Mariana contou. A vida além da dor. A gente passa lutas ainda, mas assim, quando a gente lembra, olha para ela, é possível. É isso que eu quero falar para vocês. Eu não sei a tua batalha, a tua dor, mas é possível. Minha filha está aqui para me ensinar todo dia. E é isso, gente. Confie em Deus que Ele sabe o que faz. Existe vida além da dor, irmão. Eu não sabia que a Mari e o Jô vinham hoje. A gente não combinou, tá? É que eu sou cara de pau mesmo. Mas obrigado. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo sim. Amém?